Bem-vindos ao Biocast, onde você vai aprender um pouquinho sobre biologia em minutos. Eu sou Maria Clara e esse podcast é feito por Bianca Carvalho, Mariana Santana, Letícia Lírio, Rafael e Márcia. Espero que gostem. E, no podcast de hoje, vamos falar sobre os poríferos. Para darmos início ao assunto dos poríferos, darei uma breve explicação sobre eles. Os poríferos fazem parte do filo Porifera. São animais que vivem no ambiente aquático e que se destacam pela simplicidade de seu corpo e são ricos em poros. Esses animais também são chamados popularmente de esponjas. Não possuem tecidos verdadeiros e, portanto, também não possuem órgãos e sistemas. São animais filtradores que retiram de água os nutrientes que precisam para sobreviver, sendo encontrados tanto em ambientes marinhos quanto em água doce. Porém, quase todos são marinhos. Atualmente são conhecidas mais de 8.000 espécies de esponjas, as quais apresentam uma grande variedade de tamanhos, cores, formatos e hábitos. Agora nós vamos conhecer um pouquinho das características dos poríferos. Os poríferos são animais que apresentam um corpo rico em poros. Esses poros eles garantem a entrada da água no corpo do animal, sendo uma característica muito importante porque da água que retiram as partículas orgânicas necessárias para sua nutrição. Os poríferos eles não apresentam capacidade de locomoção, sendo um animal muito sensível. Eles podem ser encontrados vivendo sozinhos ou em colônias. Os poríferos eles não apresentam tecido, órgão ou sistema e, portanto, alguns dos seus processos fisiológicos são relativamente simples. A digestão desse animal, por exemplo, ela é intracelular, ou seja, ocorre no interior das células. Especializada por capturar o alimento e fazer a digestão, ela é chamada de conocito, uma célula que ela é flagelada que é presente no corpo desses animais. Outra célula que é envolvida nesse processo são os amepocitos, que recebem o alimento dos conocitos e transportam para outras células. Os poríferos também não apresentam um sistema especializado nas trocas gasosas, sendo um processo feito por meio de difusão em todas as células do corpo do animal. A exceção, por sua vez, é feita também por cada célula, sendo os produtos do metabolismo lançados diretamente na água. Bom dia, pessoal. Meu nome é Letícia Lírio e eu vou falar sobre os tipos de poríferos e canidários. Os tipos são coanóticos, são células flageladas que ajudam na circulação da água no interior do organismo para capturar os alimentos. O outro tipo é parócitos, células com poros que permitem a entrada de água no interior do organismo. Também temos o pinacócito, a célula de revestimento das esponjas. E também temos as espículas, são estruturas de sustentação encontradas na esponja que podem ser de calcário, de cálcio, espongina ou sílica, dependendo do grupo. Agora eu vou falar um pouco sobre as conoides. O formato dessas esponjas é cilíndrico e repleto de poros, os quais se abrem em uma cavidade central que recebe o nome de espongiocele, ou átrio. A água que entra pelos poros passa pela espongiocele e deixa o corpo do animal por uma grande abertura localizada no topo e denominada de ósculos. Os poros encontrados no corpo desses animais garantem a passagem de água para o interior da cavidade central. Cada poro não é simplesmente uma abertura no corpo da esponja. Trata-se, na realidade, de uma célula em forma de anel que se chama porocito. E esse porocito estende-se pela parede do corpo da esponja. A parede do corpo da esponja apresenta duas camadas de células separadas pelo chamado mesóide. A camada celular mais externa, que é a penicoderme, e a camada da célula interna, voltada para a espongiocele e rica em células flageladas denominadas de coanócitos, que movimentam seu flagelo e garantem o fluxo de água no interior do corpo do animal. Em volta do flagelo, observa-se uma série de projeções que formam uma espécie de colar que ajuda a pressionar as partículas de alimento. O mesólio é uma
composição gelatinosa encontrada entre as duas camadas de células citadas. Nessa região estão presentes os amebocitos e o material esquelético. Os amebocitos são células capazes de movimentar-se devido às projeções dos citoplasmas, denominadas de pseudópodes. Essas células apresentam diferentes funções, tais como transporte de nutrição, formação de gametas e também formação de material esquelético. Bom dia, pessoal. Me chamo Rafael. Vou falar um pouco sobre os tipos de reproduções encontradas em poríferos, que podem ser encontradas assexuadas ou sexuadas. E vou dar um exemplo delas. Um exemplo de assexuada é a esponja. As esponjas podem se reproduzir de maneira assexuada por dois processos: o brotamento e a germinação. O brotamento consiste na formação de um broto do corpo animal, que posteriormente despede-se do corpo da esponja-mãe, dando origem a uma nova esponja. Em alguns casos, o broto pode permanecer fixo ao corpo do animal que gerou. A gemulação, por sua vez, consiste na formação das chamadas gêmulas, estruturas construídas por células indiferenciadas envolvidas por envoltório resistente. Essas gêmulas são capazes de resistir a condições ambientais desfavoráveis, desenvolvendo-se em outros organismos apenas quando as condições tornam-se adequadas. E não podemos deixar de citar também o processo de regeneralização das esponjas, em que um fragmento pode dar origem a outro indivíduo. Essa capacidade já foi explorada comercialmente para as propagandas de espécies de esponjas. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução sexuada em poríferos. As esponjas também podem reproduzir-se de maneira sexuada, apesar de existir esponjas com sexos separados. A maioria é hermafrodita. Nesse caso, a liberação dos gametas não ocorre no mesmo período do que o do animal, sendo observado o que chamamos de hermafroditismo sequencial. Nesse caso, a esponja comporta-se primeiro como um sexo e depois como o outro. A exceção evita também a autofecundação. Os gametas das esponjas são formados com base na diferenciação dos coanócitos ou amebócitos. Os gametas masculinos são liberados pela esponja e a corrente de água pode levá-los até uma esponja que esteja comportando como feminino. O gameta então entra no corpo do animal e é capturado por um coanócito que garante o seu encontro com o gameta feminino, geralmente retido no interior da esponja. Ocorre a fecundação e uma larva natante é formada. Essa fase móvel garante a dispersão por novos ambientes. A larva então se estabelece no substrato e desenvolve-se em uma esponja adulta, a qual não é capaz de se movimentar. Bom dia, eu me chamo Bianca e eu vou falar sobre algumas curiosidades dos poríferos. Número 1. Acredita-se que os primeiros animais que surgiram na face da Terra tenham sido os poríferos. Número 2. São um dos grupos de organismos com maior porcentagem de espécies produtoras de compostos antibióticos, antitumorais e antivirais, como por exemplo o AZT, o azidotimidina, utilizado no tratamento da AIDS. Número 3. O esqueleto das esponjas são usados como buchas nos banhos. As esponjas demoram muito para crescer, por isso, algumas dessas esponjas de banho podem ter 50 anos. Número 4. Antes da invenção de esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram muito usadas pelas pessoas para tomar banho e também na limpeza doméstica para esfregar panelas e copos. E número 5, o desenho do Bob Esponja, uma esponja do mar, existe desde 1999 e foi criado pelo desenhista e cientista marinho americano Stephen Hillenburg, que inventou o cartoon enquanto dava aulas de biologia. Também irei falar sobre a importância das esponjas. No meio ambiente, são importantes por estabelecerem relações com micro-organismos e por participarem da cadeia alimentar. Elas também são usadas como abrigo por várias espécies aquáticas. Já para o homem, as esponjas são também muito importantes. No passado, elas foram utilizadas como esponjas de banho. Hoje, no entanto, uma de suas principais utilizações é na indústria farmacêutica, devido à presença de compostos que podem ser usados como medicamentos. As esponjas produzem substâncias bioativas, como enzimas, que são extraídas e podem servir de componentes para medicamentos e até mesmo quimioterápicos, com destaque para o tratamento do câncer de mama. Muito obrigada por ouvir esse podcast e a gente fica por aqui. Até a próxima!